gente! Começando mais um Dedo de Prosa. Esse nosso espaço criado durante essa pandemia maluca, mas para iniciar bem a semana, para a gente começar falando de arte, de cultura, de entretenimento, de comportamento, de pautas sociais. Então, assim, ó, vai chegando, porque hoje a prosa é muito boa e eu tenho dois convidados. Vai chegando, gente. Marta, seja bem-vinda. Bárbara, meus convidados já estão por aqui. Meu produtor Samuel Belo, namorado querido, beijos. Então é isso, gente. Vai mandando os aviãozinhos, vai convidando a galera, porque hoje a gente tem uma prosa muito linda, com convidados assim que vocês vão amar. E hoje é uma prosa especial, né, gente? Vou até... Ó, minha cunhada aqui, um beijo, Edjane. Vou até colocar aqui, fixar o tema. Vai chegando, gente, vai chamando a galera. Isso aí. E vocês como é que estão? Vão me falando. Vamos lá. Ixi, não tô conseguindo fixar. Meu Deus. Por quê? Ixi, agora. Não tava conseguindo fixar o comentário? Como assim? Hoje, dia 28 de junho, véspera de São Pedro, né? Nós estamos no mês das festas juninas, festas que eu amo muito como nordestina. E hoje, dia 28 de junho, é dia do orgulho LGBTQIA+. E por que esse dia, né? Essa é uma data referente a um acontecido, a um episódio em 1969, no bar de Stonewall, em Nova York. Um bar conhecido como Reduto Gay, né? Porque na época a comunidade LGBTQIA+, sim, vivia em guetos e teve uma represália dos policiais, né? Enfim, uma batida policial com muita violência. Não foi a primeira vez que aconteceu, mas dessa vez as pessoas que ali estavam responderam também à altura. Aquele episódio depois virou mais 6 dias de protesto pela cidade e depois pelo país. E esse episódio, ele reverbera até hoje em todos os países, se não todos os países, mas no mundo inteiro. É o dia conhecido como o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Então é um dia pra gente repensar, né, o nosso posicionamento enquanto sociedade. E eu percebo que a gente, né, muitas vezes fica, meu Deus, LGBTQIA+, essa sigla que muda, que já foi GLS nos anos 90 e já mudou, enfim, por quê? Porque a sexualidade humana, gente, é um mistério. Recentemente eu li que a ONU já registra mais de 50 possibilidades, né? Enfim, é um mistério e a gente só tem que abraçar e respeitar, porque todo mundo tem o direito de ser como quiser ser e viver plenamente a sua sexualidade. Só pra gente, assim, né, ficar... Porque eu também me pergunto, né, eu fico... deixa eu ver se eu entendi. Então, só pra gente entender um pouquinho da sigla, só assim, bem superficialmente, né, e bem resumidamente, vamos lá. L se refere às lésbicas, né, que são mulheres que se sentem atraídas afetiva e sexualmente por outras mulheres. G, os gays, homens que se sentem atraídos por outros homens. B, são os bissexuais, diz respeito às pessoas que se sentem atraídas pelos gêneros masculino e feminino.
T, dos transexuais. A transexualidade, tô com uma colinha aqui, tá? A transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Assim, corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foram atribuído em seu nascimento. Aí estão incluídos os travestis no grupo dos T's, né? Q, de queer. Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre outras noções de gênero, como é o caso das drag queens. Aí vem o I de intersexo. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, cromossomos, genitais, hormônios, não se enquadram na norma binária, ou seja, masculino e feminino. Assexual, A de assexual. Os assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas. Existem diferentes níveis, tá, de assexualidade. São pessoas que não têm a relação sexual como prioridade. E o mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Como eu falei aqui, gente, eu li recentemente que a ONU já classificou mais de 50, né, variações da sexualidade humana. Então, assim, é uma matéria densa, mas que quando pintar uma dúvida, a gente sempre pode recorrer, existe uma literatura, existe a internet para a gente se informar, para a gente não cometer erros, né? Mas o que tem e que está ao alcance de todo mundo e que não custa nada é o respeito. É simplesmente isso, né? O respeito pelo ser humano, né? E respeitar as escolhas, as individualidades e a sexualidade de cada um. Isso é a base para a gente ter um mundo melhor, né? Não é isso? Ó, já tem uma galera muito legal aqui. Edmilson lá da minha terra, a Valentim 640. Meu querido Luiz Vaz, seja muito bem-vindo. Só gente boa por aqui. Vou dar um recadinho, tá, gente? Aqui é um recadinho gostoso. Il Boys Hamburgueria. Para quem tá aqui no Rio de Janeiro, são os melhores hambúrgueres artesanais da cidade. Coloquem lá, Il Boys Hamburgueria. Os melhores ingredientes, tudo fresquinho, chega pontualmente. E tem o cupom de desconto Um Dedo de Prosa. Baixem o app, coloca lá no espaço cupom de desconto Um Dedo de Prosa e vocês ganham R$10 no cupom de desconto. Tá bom assim, gente? Ah, falando nesse tema do orgulho LGBTQIA+, quero deixar uma dica aqui. A gente vai falar de outras dicas também, mas é o Homodoc, um documentário com temática LGBTQIA+, dirigido pelo meu amigo Júlio Venceslau e meus amigos queridos todos no elenco, Ângelo Meyerhofer, Dani Vaz, e um elenco maravilhoso. Vocês precisam assistir. Está disponível por pouco tempo lá no YouTube. Corre lá, Homodoc. Gente, então vamos fazer o seguinte? Vamos tricotar um pouquinho. Eu já falei nele aqui. Então vou chamar aquele que a gente gosta de tricotar com ele, que ele tem sempre os melhores babados do momento. Vem pra cá, Dani! Ah! Oi! Hoje eu cheguei direto, né? Hoje não vai ter problema nenhum, pelo amor de Deus. Tá me escutando bem? Pode lembrar da semana passada. Nossa, mas foi virada de ano. Deixa eu ver qual que eu faço hoje. Esse aqui, acho que eu vou nesse. Não, vou no da maquiagem, eu gosto da maquiagem. Ai, eu amei a live que você fez. Você gostou, Ju? Adorei a live toda, que você arrasou. E adorei esse filtro que você colocou, por favor.
Que bom, que eu não preciso ficar horas fazendo maquiagem. Eu boto o filtro aqui, ó, pronto, a mágica. Olha, hoje uma live lindíssima, gente muito boa aí. Tô querendo assistir tudo. Mas enfim, vamos lá para as fofocas. Começar com fofoca. Vamos. Na verdade, são coisas muito bacanas que aconteceram essa semana. Primeiro, o jornalista Marcelo Cosme, que é um jornalista da Globo News, ele contou numa live sexta-feira sobre a dificuldade de falar sobre a sua orientação sexual para a família. Ele é do interior do Rio Grande do Sul e ele disse que ficou 24 anos morando com os pais e só conseguiu se relacionar pela primeira vez com um homem aos 28. E quando ele foi contar, ele já tinha uma filha, teve um relacionamento heterossexual, teve uma filha, e a filha recebeu super bem. O pai não recebeu bem, ele teve dificuldades com o pai, disse que o pai falou apenas para ele, não quero tocar nesse assunto. E nunca mais falaram sobre. Mas a dificuldade maior dele, durante esse período, segundo ele, era que ele queria compartilhar coisas com a mãe. E ele não conseguia por conta disso, ela não sabia da vida dele. Então ele tinha relacionamentos, às vezes ele se frustrava e ele queria compartilhar com a mãe, pedir um conselho para a mãe, um colinho de mãe. E aí a maior felicidade dele foi quando ele contou para a mãe e a mãe o recebeu de uma forma maravilhosa. Inclusive, hoje em dia, ele diz que ela ama o marido dele e que ela sempre está nos assuntos dele, ele sempre compartilha com ela, que eles são super mais próximos agora, que ele se revelou e que ele contou para a família, do que antes. E isso daí é muito importante, a galera que tá lendo, que está ouvindo, que está vendo a gente aí. É importante saber que a liberdade de ser quem se é nos dá muitas portas, nos abre muitas portas. Então é bacana quando você consegue ser quem você é, sem peso na consciência, com liberdade, sabendo que as pessoas que te amam, elas vão te amar, continuar te amando, e se não, que você se ame em primeiro lugar, né? Mas a outra fofoquinha é sobre um outro Essa jornalista que fofoquinha foi muito fofa, eu amei. não, hoje eu só trouxe, meu amor, hoje eu só trouxe fofoca fofa. Hoje eu quero espalhar amor pela nossa live. A segunda é sobre um outro jornalista chamado Juliano Dipp, que é da Band News. E ele hoje, ao vivo, no jornal Band News Manhã, ele colocou uma máscara do arco-íris, com as cores do arco-íris, e quando ele tirou, ele falou que a orientação sexual dele, que ele era gay, e que ele se orgulhava disso não somente hoje, mas todos os dias. E deixou um recado para que as pessoas se orgulhem também. Ele falou, orgulhem-se. Quer dizer, outra fofoquinha também fofinha, que é para esse dia, né? Para esse dia ser bem especial e as pessoas saberem que tem, ao mesmo tempo que tem uma galera aí ainda muito preconceituosa, que a gente tem muita luta ainda pela frente, mas tem uma galera ali nos abraçando, nos acolhendo, de mãos dadas com a gente. E aquela frase, né? Não precisa ser LGBTQIA+, para lutar contra a LGBTfobia, né? Então vamos juntos nessa. Agora, vamos juntos. E agora a terceira fofoca é muito fofinha também. Por quê? Sabe quem tá grávida, Jô? Essa é aquela fofoca que a mãe chega e fala, sabe quem tá grávida? A Nanda Costa, a atriz Nanda Costa e Lanlan, as duas estão gravidinhas, né? A Nanda Costa e Lanlan fizeram inseminação, mas a Nanda ficou 5 meses sem contar para ninguém. Ela disse que nem o porteiro sabia. Elas revelaram ontem no Fantástico. Ela disse que ela descia com um casacão para ninguém ver a barriga crescendo, que ela não queria contar antes da hora. E aí veio a notícia, elas estão grávidas de gêmeas, 2 menininhas. Difícil esconder uma barriga de gêmeas, hein?
Não é, menina? Como é que ela. Mas agora na pandemia, pouco se sai, né? Tá mais Ela fácil. É. fica mais fácil. E ela disse que ela ia, quando ela ia visitar parentes que tiravam foto, ela tirava, mas depois excluía. Mas agora já podem tirar, porque ela tá com uma barriga linda e as duas estão muito felizes. E a gente fica feliz também com a felicidade delas, né? Duas menininhas lindas que vão vir por aí, porque as duas são muito bonitas. E e a gente fica muito emocionado de ter LGBTs construindo famílias e expondo isso, né? Jo, há algum tempo atrás, a gente não via uma atriz como a Nanda Costa, que é uma atriz que Sim. sempre fez protagonistas, né? Sempre fez personagens assim grandes, revelar a sua orientação sexual. Há um tempo atrás isso era muito difícil. Hoje em dia a gente vê que é um processo que está acontecendo cada vez mais e que bom. E assim continue. E bom, Acho que eu porque é o pressuposto da felicidade, né? Cada um ser o que é. Deve ser muito frustrante você não poder dizer quem você é, você não poder viver a sua sexualidade. Isso é muito castrador, isso não pode acontecer mais. É muito lindo ver as pessoas, né, que têm realmente visibilidade, que antes não podiam, né, hoje conseguem fazer, né, plenamente, né? Isso é muito bonito, assim, é muito bonito de ver. Eu me emociono. Eu também fico muito feliz, inclusive, porque sou ator e a gente quer, na verdade, interpretar no palco, na TV, mas não na nossa vida. A gente não quer fingir quem a gente não é, né? E eu fico feliz quando eu vejo isso sendo exposto, porque a gente que está aqui do outro lado da telinha, a gente, além de ficar muito feliz, a gente consegue se comunicar mais com as pessoas que hoje ainda não entendem muito bem, porque elas veem na TV. Não, então o fulano pode ter filho com a namorada? Nossa, mas pode. A gente também constrói famílias e que cada vez mais tenhamos muito amor aí para todos, né? Inclusive para nós, LGBTQIA+. É isso, eu só trouxe fofoquinha fofinha hoje. Só, Terminou? menina. Terminou a fofoca? Terminei as fofocas, são essas. Não trouxe Então, nada de então, mal aqui, só do bem. então, peraí. Quero te fazer um convite. Quero que você fique toda live com a gente. Você é uma peça fundamental num Dedo de Prosa. E essa live em especial, você tem muito a contribuir. Então, quero que você fique para conduzir junto comigo esses convidados maravilhosos, que foi uma ideia sua, indicação sua, e eu sou muito, muito grata. Então, fica com a gente. Me sinto honrado, claro que eu fico. E acho que vai ser Olá! babado, confusão e gritaria. Então, eu vou apresentar esses meus convidados que já estão aqui desde o primeiro momento que eu abri essa live. Deixa eu mandar beijos primeiro. Ângelo Meyerhofer, Felipe Carvalho, que está por aqui, Ronaldo e Soninha, minha cunhada Selma. Ó, já tem a galerinha de sempre, tem a galerinha nova, Nova. que a cada prosa se renova. Mas vamos lá, quem me acompanha sabe que eu escolho sempre uma música, uma palavra, uma frase de um livro, enfim, alguma coisa que dialogue com os meus convidados. E hoje eu escolhi uma que todo mundo conhece, porque é do nosso cantor maravilhoso, fazedor de hit, Lulu Santos. E diz o seguinte: e a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Quem não conhece essa música? Todo mundo, né? Maravilhosa. Então vamos lá. Ele, ilustrador e designer. Ela, doutora em literatura brasileira, escritora. Mãe e filhos na luta contra o preconceito e na cumplicidade desse amor, né? Eles se completam não apenas na trajetória familiar, mas eles, olha, dividem trabalhos, eles são cúmplices. Ele alimenta o trabalho dela, ele é fonte de inspiração da literatura dela, e ela é assim, ó,
um porto seguro para ele. Senhoras e senhores, um dedo de prosa tem a alegria e honra de receber mãe e filho, Georgina Martins e Camilo Martins. Vem para cá, vem prosear com a gente, meus queridos. Eu não sei se eu chamo os dois, se os dois vão estar juntos no mesmo perfil. Chamei o Camilo primeiro. Se eles vão estar juntinhos. Oi! Ei! Boa noite. Vamos estar em celulares diferentes, é isso? Isso, estamos separados. Ah, então tá bom. Então vou chamar a querida Georgina. Eita, essa live promete. Ih, várias pessoas ao mesmo tempo. É um babado. Entra, Georgina. Vem, Georgina! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tem até musiquinha. Será que ela recebeu, gente? Será que tá entrando? Como é que é? Eu imagino que sim. Fala pra gente aqui, Georgina. Deixa eu ver. Tá. Se não conseguir, escreve aí, Georgina, que a gente dá um jeito. Tá falando aqui, somente 3 convidados podem entrar na sua sala. Como assim? São Não 4. são 4? Teve essa atualização do Instagram, né? Agora pode 4. Sim. Deixa eu Eu tentar fiz com de novo. 4. Só se você que faz mais live não conseguir abrir 4, não tô entendendo. Não é? Gente, mas tá mostrando isso pra mim. O que eu faço? Eita. Mentira. Chama a Georgina, depois você me chama se conseguir. Faz isso. Peraí. Foi. Aí! Boa noite. Boa Gente, foi um noite. suspense aqui para a entrada da Georgina. Gente, ó, muito obrigada pela generosidade de vocês em aceitar esse convite. Eu fiquei muito honrada desde o primeiro momento que o Dani falou de vocês. Eu falei, eu quero eles. Eu quero eles. E vocês foram muito lindos desde o primeiro contato. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, é uma honra estar aqui. Nossa, agradeço muito, agradeço a você pela recepção, ao Dani pelo convite, por ter pensado na gente, né? Dani é filho do meu amigo querido Luiz Vaz. Pois é, o famoso Luiz Vaz. Que tá aqui na live, tá assistindo. Eu já vi. Muito obrigada. Gente, hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. A gente sabe que é muito importante, mas eu queria ouvir de vocês por que essa data é importante. Por que é importante a gente comemorar? Por que é importante a gente ter uma programação voltada para a temática? Por quê? Posso falar? Pode. Eu acho importante e queria começar falando uma coisa para todos os pais e mães de LGBTs. Protejam seus filhos, amem seus filhos, cuidem dos seus filhos, para que eles possam ter força para enfrentar o mundo lá fora. Porque a gente precisa comemorar essa data, a gente precisa divulgar essas coisas, a gente precisa falar desses temas, porque ainda existe muita homofobia no mundo, porque existe muito preconceito, e sobretudo agora, que a gente está vivendo um momento muito ruim no país. Então, precisamos muito que essas coisas sejam faladas, que a questão LGBT seja colocada o tempo inteiro, que apareça nas escolas, que os professores falem disso com as crianças, com os adolescentes e, principalmente, que os filhos tenham a proteção das famílias, porque só dessa forma eles podem se sentir seguros fora dela. E foi assim que eu eduquei o Camilo para que ele tivesse coragem de dizer para todo mundo que ele era gay. Porque ele tinha uma família, ele tem uma família que, se ele sofrer algum tipo de constrangimento na rua, ele tem como voltar para casa e receber colo. Coisa que muitos LGBTs não têm.
porque vão chegar em casa ou vão apanhar ou vão ser expulsos de casa. Então, como mãe, esse é o meu recado para todas as mães e todos os pais. Amem seus filhos, independente da orientação, independente do desejo deles, independente da escolha, independente do que eles quiserem ser. Amem seus filhos e os protejam. Camilo, se você é filho de Georgina Martins, você é privilegiado sim, você Claro, sabe, né? claro. É um privilégio imenso, né? E eu acho é muito ruim, né, que isso seja um privilégio, porque isso deveria ser o mínimo, né? Eu acho que o que constitui uma família é o amor, né? Então eu acho que a ausência desse amor, a ausência dessa proteção, que vem num crescendo, né, no nosso país é cada vez mais absurda. E eu acho fundamental a existência desses dias, dessas comemorações e da necessidade dessa pauta ainda ser colocada, né, em questão, porque, primeiro por uma questão numérica, né, eu acho que é provado que nós somos o país que mais assassina pessoas LGBTs no mundo, dando uma especificidade muito grande a pessoas transexuais e travestis. Então, isso é muito grave, né? A gente tenta falar sobre isso e ainda assim a gente encontra uma resistência enorme. E essa dificuldade de lidar com o próprio amor, com o amor do outro, né? Você criar um movimento e se unir com outras pessoas para combater o amor do outro, eu acho que isso é muito grave, diz muito sobre você, sobre a nossa sociedade que está dentro de um lugar onde ela não consegue entender quem ela pode amar, quem ela não pode amar, e ficar suprimindo cada vez mais aquilo que se ama. Então eu acho que é urgente mesmo que esses espaços existam. Sim. Ô Dani, você quer falar alguma coisa sobre o dia de hoje? E a gente já começou com o depoimento da Georgina, super emocionante, mas eu conheço seu pai, né? Você é filho de Luiz Vaz, que também super te apoia, é um querido. Você quer fazer algum comentário? Você perguntou o porquê dessa data ser importante, né? E a gente está em 2021 e a gente percebe que o momento, apesar de muitas conquistas, nós tivemos alguns retrocessos também. E é importante que a gente entenda que a luta LGBTQIA+, é uma luta diária. Ela não para. A gente conquista coisas, mas a gente tem muito a conquistar, a gente às vezes perde coisas e a gente tem que reconquistar. Então essas datas, elas são importantes para a gente comemorar o que foi conquistado, que muitos antes de nós estavam lutando pela gente, e a gente conseguiu muitas coisas graças a todas essas pessoas, mas a gente ainda tem muito a conquistar, a gente ainda é marginalizado, a gente ainda tem famílias que não entendem e expulsam de casa. Tem LGBTQIA+, principalmente trans e travestis, morando na rua. Tem muita gente que é jogado fora mesmo pela família, como se nós fôssemos coisas. Então é importante que essas datas elas existam não apenas para comemorar, mas como resistência, para que saibam que a gente está aqui, está lutando e que a gente não vai baixar a guarda, a gente vai continuar lutando. Com relação à família, eu tenho um pai que é muito acolhedor e graças a Deus eu consegui ter esse acolhimento de pai, porque eu converso com muitas pessoas LGBTQIA+, e elas dizem, o seu pai, o pai, que geralmente a mãe acolhe, né? Uhum. E eu falo, o meu pai, quando ele descobriu, quando eu contei para ele, eu não conseguia falar a palavra gay, no início para mim era muito difícil, e eu falei para ele de uma outra forma, e aí ele entendeu, ele não falou nada, foi num Réveillon, virada de ano, ele não falou nada no momento, ele ficou meio sem entender muito bem, entendeu, mas ficou assim, será que ele está falando de outra coisa? Peraí. Aí, na semana seguinte, ele foi até a minha faculdade comigo e falou, eu quero conversar com você. E aí ele me perguntou se o que eu tinha dito era sobre a minha orientação sexual, e eu falei que sim. E aí ele começou a conversar, falando que
que isso não fazia diferença e tal. E aí o meu pai ele fez uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer. Ele foi estudar, ele foi entender, ele foi ler, ele foi procurar na internet. E aí quando ele veio conversar comigo outras vezes, ele já tinha um entendimento maior. Porque uma coisa, você tem um amigo gay, você tem um primo gay, mas um filho gay, uma filha trans, é diferente. Como lidar, justamente por a sociedade ainda precisar de tantos avanços, muitos pais ainda não sabem. Como que eu vou lidar com o filho LGBTQIA+. Talvez a próxima geração saiba melhor, né? Uhum. Mas, enfim, eu tenho esse acolhimento do meu pai, não tenho tanto da minha mãe, mas eu tenho do meu pai e de outras pessoas, então me senti sempre muito acolhido, muito amado, e acredito que quanto mais a gente tem de acolhimento familiar, mais forte a gente é. A gente sai na rua como uma fortaleza, porque é a nossa base. Quando a gente não tem esse acolhimento familiar, ou a gente procura outras famílias, outras formas de família, né? Que às vezes é um amigo, às vezes é a mãe da amiga, que tem muito isso, né? A mãe da amiga às vezes acolhe o amigo da filha, porque a mãe do amigo não acolhe. Tem isso também, mas às vezes você se sente só, você não tem ninguém. E aí? Né? Então esse depoimento da Georgina é importantíssimo e o fato de eu indicá-los é justamente isso. Eu acho importantíssimo que tenha um gay falando, como o Camilo, mas eu acho importantíssimo também uma mãe pela diversidade, um pai pela diversidade. Né? Olha, eu devo acrescentar aqui que quando eu estava produzindo a live de hoje, né, trocando ideia com o Daniel, e aí ele me sugeriu vocês, né? De cara eu já adorei, depois pintou uma dúvida, né? Que eu falei assim, tá, mas será que eu não teria que trazer um gay e um trans, um gay e um queer, né, para abranger melhor a sigla? Aí o Dani falou assim para mim, Jô, olha, um dos maiores nós na vida de um LGBT é a relação familiar. Trazer a Georgina junto com o Camilo é assim, colocar uma luz sobre uma questão que é muito forte para todo LGBT, que é a questão familiar, são as relações familiares. Nem todo mundo vai ter a sorte de ter uma mãe Georgina, um pai Luiz Vaz. E, fora isso, tem todo um núcleo familiar, né? Tem pai e mãe, mas tem tios, tem tias. Eu queria saber, vocês, dentro da própria família, que tipo de situação de preconceito vocês já precisaram combater e se posicionar? Olha, eu acho que muito poucas, na verdade, porque o meu núcleo, vamos chamar de núcleo principal, né, da família, que é, enfim, minha mãe, antes meu pai, né, antes dele falecer, meus 2 irmãos, a minha avó materna, a minha avó paterna, sempre me acolheram super bem, né, as 2 já conheceram namorados meus, sempre me acolheram. Acontecia uma coisa que eu acho que está muito no lugar da infância de toda pessoa LGBT, que é a relação entre as crianças do mesmo sexo, né? Então, assim, meninos sempre vão excluir algum menino que enfim, caracterizado como LGBT, né? Não dá nem para você saber que ele é ou não, mas isso é uma forma da interação entre os meninos, as meninas também. Então, é uma prática de exclusão, né, dentro da infância. Então, acontecia com um primo meu, mas que foi combatido logo de primeira, com a minha mãe, pela minha mãe e pelo meu pai, e na escola sempre. Mas eu acho que dentro da família, isso era muito... Eu não presenciei nada muito direto, além desse caso com esse primo, mas existia um desconforto. Existe um desconforto por parte de alguns tios, alguns familiares,
de olhar esquisito, achar que há algum problema, e sempre vai ter aquele familiar ou aquela pessoa que vai recomendar um tratamento, porque ainda é criança, então dá tempo de mudar, dá tempo de fazer alguma coisa. Então é isso, assim, essa foi a minha sensação dentro da família. Mas eu acho que minha mãe pode falar. Eu senti muito isso quando o Camilo... Na verdade, eu me preparei, porque eu sabia que o Camilo era gay. O Camilo tinha 2 anos quando ele disse pra mim, eu queria passar batom, eu queria ser menina. E eu disse pra ele, mas você não pode passar batom porque você tem asma. E o batom pode fazer mal. E ele continuou insistindo. Eu falei, mas você queria ser menina só pra passar batom? Quem sabe os meninos não vão estar usando batom quando você crescer. Ele disse, não, eu queria ser menina. E eu me preparei, então, para ter um filho gay, me preparei para enfrentar o mundo junto com ele, para protegê-lo e fazer com que o mundo o aceitasse e me aceitasse também, porque eu sofri muito preconceito também, de amigos que diziam para mim, amigos mais distantes, né, porque nem são amigos, assim, queridos, né, muito queridos e que estão comigo até hoje, claro. Você está querendo transformar o seu filho em gay, é você que incentiva. Eu acho que vocês têm que procurar um tratamento, tem que levar o Camilo numa psicóloga. E a pessoa chegou a indicar uma psicanalista para mim e que eu dei uma sorte enorme, porque na época eu estava muito perdida, e foi quando eu escrevi esse livro, O Menino que Brincava de Ser, no ano 2000, que é o livro que conta essa história do menino que queria ser menina. E essa psicanalista que me indicaram para me tratar e tratar do Camilo, né, que não tinha problema nenhum, ela é maravilhosa. E ela fez o prefácio desse livro, entendeu? Porque ela não estava querendo tratar de ninguém, nem eu, nem ela. Então, foi, na verdade, um tiro no pé que a pessoa deu, né? Porque dizia, você precisa procurar. Você está incentivando o seu filho a ser gay. E essa pessoa... Você depois pegou o livro e mostrou para essa pessoa, olha aqui, o que a psiquiatra vai fazer. Essa pessoa tinha medo do Camilo contaminar o filho dela, entendeu? Era isso que eu percebia, tudo criança, tudo 5, 6, 7 anos. Então, é claro que eu acho que ela não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, entendeu? Mas era uma pessoa que não sabia lidar com isso. Então, o filho sofre preconceito e a mãe também, porque nessa sociedade que a gente vive, né, nessa sociedade preconceituosa, o que se espera da mãe e do pai é que eles punam os filhos, porque os filhos não correspondem ao padrão. Então, o que eu tenho a dizer é, se você não gosta que seu filho seja homossexual ou seja gay, sinto muito, entendeu? Porque ele vai ser independente de você gostar ou não, não é? Você pode não gostar dos gestos, você pode não gostar da forma como ele quer viver a vida dele, mas você tem obrigação de aceitar e de proteger, né? E de amar. Então, isso que para mim é fundamental. Então, eu sempre fui muito lioa na relação das pessoas com Camilo, entendeu? Eu entrava na frente. Eu já fiz barraco dentro de ônibus. Quando isso há pouco tempo, assim, uns 3 anos, ele e um amigo entraram no ônibus e eu vi pessoas rindo, kkkk, 2, 3 homens comentando e rindo. Isso dentro da UFRJ, lá no fundão. E eu disse assim, vem cá, vocês estão rindo por quê? Vocês querem saber se eles são gays? É só perguntar, que eles vão dizer, somos, entendeu? Qual é o problema? Né? Então, eu faço isso, eu sou assim, porque eu acho que a gente tem que naturalizar isso, não é? Quando o namorado do Camilo chega, e hoje em dia não, que os porteiros já conhecem, e dizem, fulano está aqui esperando o Camilo. Eu digo, o namorado dele pode mandar subir, porque eu acho que a gente tem que naturalizar, não é? Sim. Porque cada vez mais naturalizar essa questão. Olha, Camilo, eu acho que os seus irmãos têm ciúmes de você. Deixa eu só contar uma coisa. Eu acho que não, porque eles também têm essa postura muito combativa, muito de me defender, assim, e não acho que é uma defesa como se fosse me ver como mais frágil, nem nada do gênero. Mas é porque eu acho que nós somos muito unidos mesmo como família, e no entendimento, enfim,
das lutas, né, de cada um. E eu acho que a gente vai se ajudando, a gente vai se respeitando. Meu irmão mais novo, por exemplo, é muito combativo em relação à causa negra, né, por exemplo. Então a gente está sempre... porque eu acho que a família, ela vai precisar desse momento onde você precisa chegar num lugar e falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém esteja comigo, né? Então, não é assim, eu vou te proteger porque às vezes tem esse entendimento, né? Eu sou o irmão mais velho, eu tenho que te proteger. Não é isso, assim, eu vou te proteger porque eu te amo, porque eu tenho uma relação com você. Então, assim, qual é a sua causa, qual é o seu problema, onde você precisa de ajuda? E aí eu acho que é essa relação que a gente constrói dentro de casa. E tem uma coisa muito engraçada assim, que aconteceu quando o Camilo era pequeno, né? Ele acho que estava com uns 10 anos e o irmão com 7 para 8. Não, ele já estava com 12 anos e o irmão estava com 10 para 11. E aí o irmão um dia virou para ele e falou assim: ai, Camilo, que nojo um menino beijar outro menino. Aí eu já estava pronta para interferir e o Camilo respondeu: ai, mas que nojo um menino beijar uma menina. E aí eles morreram de rir os dois, entendeu? E acabou ali. Eu não precisei interferir. A partir dali nunca mais teve nenhum problema. Pelo contrário, tem isso que o Camilo falou, uma proteção familiar, né? Dos irmãos que protegem muito. Né? Eu acho que tem uma coisa as crianças, elas se resolvem, né, nesse sentido, porque elas não lidam com essas amarras que a gente vai criando quando adulto. Então, ele apresentou um problema na brincadeira, eu respondi no mesmo tom da brincadeira e foi resolvido, né? Isso nunca foi uma questão, né? Nunca é uma questão para criança, na verdade, né? Claro. Gente, eu tenho uma curiosidade, assim, que é algo que me intriga. Que eu falo, gente, mas por quê? Por que a sexualidade do outro incomoda tanto o ser humano? Quero saber dos três, assim, o que é que vocês acham? Porque é uma coisa que eu não entendo. Olha... O que é que me incomoda? Eu vivo numa sociedade, me incomoda algo que vai ferir a minha liberdade, que vai me atacar de alguma forma. Agora, a vida sexual do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Né? E eu não sei porque é um ponto recorrente de ataques. Vocês imaginam o porquê disso? Eu acho que, assim, existem dois pontos para essa repulsa, né? Eu acho que dentro da família, principalmente pai e mãe, independente de ser LGBT ou não, a sexualidade dos filhos sempre vai falar sobre a sexualidade dos pais. Então, assim, o momento em que o filho, a filha, vai transar pela primeira vez, vai se relacionar pela primeira vez, é sempre um desconforto. Já é um desconforto quando é dentro dessa norma da sociedade. Então, quando sai da norma, então, é um caos, porque você... o seu filho se espelha em você, você se espelha no seu filho, e aí o que ele está fazendo com a sexualidade dele? Será que é uma coisa que eu poderia ter feito, ou eu não posso fazer? O que ele está querendo? Então, assim, é uma loucura na cabeça da família. E na sociedade, a gente é bombardeado diariamente, né, do que é uma família, do que é a felicidade, do que é um casal, do que é tudo, né? Então a gente já nasce com esse script, né, que a gente tem que seguir. E se alguém foge desse script, né, se alguém foge dessa regra, eu acho que cria uma frustração com quem não conseguiu subverter a regra de alguma forma. E não é necessariamente subverter a regra na questão da sexualidade, né? Não estou dizendo que uma pessoa ela é homofóbica necessariamente porque ela é enrustida, não acho que seja assim. Mas ela está subvertendo uma regra que eu não consegui fazer com uma outra coisa na minha vida, eu não consegui fazer essa mesma projeção. E a nossa primeira reação, quando uma pessoa consegue uma coisa que a gente não é capaz de fazer, é agressão, né? É ficar com ódio, é ficar nervoso, porque a gente não dá conta disso, né? Não dá conta de viver, né? Dar conta de viver é um trabalho exaustivo. E aí, quando a gente vê que alguém está conseguindo dar conta de uma outra forma e achou uma solução tão simples para um problema que a gente achava que era imenso, né? Que é o problema da felicidade, aí entra em parafuso, né? E o problema é que isso é incentivado, e aí pelas religiões, pela política, pelo sistema de poder, e etc, etc.
Olha, assim, eu acho isso que o Camilo falou, mas eu acho mais. Eu acho que, assim, quando você tem esses machistas de plantão, né? Esses sujeitos que batem, que machucam, que violentam e que até matam, para mim é o desejo enrustido. É não poder realizar aquilo que gostaria de ser. E que está tão no inconsciente que ele não se permite nem pensar que ele poderia ter um amor por uma pessoa do mesmo sexo. Então ele quer destruir no outro aquilo que ele vê nele, é o espelho. Então reflete aquele sujeito livre, que está exercendo a sua sexualidade de forma livre, ele incomoda tanto porque ele é o espelho, aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não sei, eu escondo. Então eu acho que tem isso, tem uma coisa de você querer matar no outro aquele pedaço seu que você não quer ver, a sua sombra, não é? O seu interior que você não quer contar para ninguém, o seu mistério, né? O seu segredo, então você quer matar no outro. Então eu sempre penso que esses casos de violências acontecem muito por causa disso. Agora, é claro que também tem isso que o Camilo falou, né? E penso muito que quando você se vê diante de uma pessoa livre, você se incomoda porque você não é livre, não é? Então, no caso de adolescentes, de crianças, e no caso de crianças LGBTs que são livres, podem brincar com o menino, pode brincar com a menina, e emanam uma alegria de viver e se incomoda aquele que não consegue fazer isso, não é? Então as crianças da mesma idade, elas nunca elas não se humilham, né? Quando é todo mundo da mesma idade, sempre vai ser um mais velho, um maior, que vai observar e vai ter, é como se fosse uma inveja daquilo que o outro pode exercer, entendeu? Eu acho isso, né? E aí é muito triste, porque a gente vive nessa sociedade e hoje, cada vez mais, as pessoas estão se mostrando, estão dizendo a que veio, estão revelando seus amores. Antes não era assim, então cada vez mais a gente está afrontando esse outro que não consegue lidar com seu desejo, entendeu? Pois é. Eu sempre pensei por aí também, Georgina, porque na minha cabeça nada justifica você agredir o outro, seja fisicamente ou verbalmente, por uma condição sexual dele. Oi? Não faz o menor sentido, a não ser que você tenha aquilo de alguma forma reprimida. Mas isso enfim, acho que também tudo que o Camilo falou tem muito a ver também. Outras frustrações se revelam também, né? E sim, uma pessoa livre sempre vai incomodar, né? Dani, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Essa questão do incômodo do outro com a sexualidade alheia? Eu acho, gente, eu tô sempre mais quietinho porque o palco é de vocês. Eu tô aqui de co-apresentador. Mas enfim. Não, você está junto comigo. Ah, sim, a gente está juntinho aqui. Então, eu acho que o ego é um problema do ser humano mesmo. Eu acho, num sentido geral, a gente tem um problema com o ego. E tanto que a gente tem tanta gente precisando de terapia, muito por tantas coisas que vêm do ego, né? Mas eu acho que quando a gente fala daqui do Brasil, por exemplo, que é um dos países que mais mata LGBTs, a gente tem uma sociedade que foi construída no machismo, em que a gente tem aparentemente muita liberdade, porque no carnaval você consegue ver pessoas seminuas, mas a gente não é livre, a gente não é uma sociedade livre, a gente é uma sociedade totalmente reprimida. E aí fica esse livre quando é de interesse, principalmente dos homens. Então a gente tem essa estrutura. O feminino, ele incomoda. O feminino incomoda até, Jô, dentro de nós LGBTQIA+. Porque, por exemplo, uma transexual, uma travesti, ela sofre muito mais preconceito do que um gay. E se o gay for mais padrão, mais masculino, ele sofre menos preconceito
do que o afeminado. Isso. Então, a gente vivendo nessa estrutura, a gente tem essa coisa do ego, de que as pessoas que enfrentam, que se mostram livres, independente do que falam, independente do que a sociedade quer, isso incomoda. E o fato das pessoas serem muito reprimidas faz com que elas ajam dessa forma, inclusive pessoas reprimidas com a sua sexualidade também. Eu não acredito que todo mundo que bata num gay seja um homossexual enrustido. Eu acredito que muito parte também da construção machista que a nossa sociedade tem, que é uma construção que alguém inventou, alguém naturalizou, alguém reproduziu. E aí aquela pessoa que recebeu essa informação reproduz e assim vai. Por isso que a gente tenta naturalizar de todas as formas as nossas ações, como um beijo numa praça, como andar de mãos dadas, como estar de maquiagem, como ser afeminado com trejeitos. Porque se a gente se reprimir, e que muita gente ainda faz isso com medo, quanto mais a gente se reprime, mais essa sociedade que reproduz esse machismo, essa homofobia, ela vence. Isso vai se reproduzindo cada vez mais. Quando a gente ensina desde pequeno para as crianças que estão nascendo agora que um homem com um homem é normal, como um homem com uma mulher com uma mulher é normal, uma transexual existe, um queer existe. Quer dizer, quando isso desde pequeno é dito, isso se torna natural para aquela criança. Ela cresce já sabendo que aquilo é possível. E ela naturalizando, ela reproduz isso que ela aprendeu. Então é por isso que a gente tem que bater sempre nessa tecla de naturalizar quem somos, as nossas ações. Porque se a gente ficar reproduzindo o que já está sendo reproduzido há anos, a gente continua na mesma. Sim. Você está falando aí em criança, e nós estamos aqui diante de uma escritora, né, que escreve também para crianças. E a questão da educação sexual virou praticamente tabu no Brasil, principalmente no cenário eleitoral que se estabeleceu de 2018 para cá, né, onde o atual presidente se elegeu entre tantas questões e motivos e argumentos, mas também através de uma fake news, que é o tal kit gay, né? Que eu não recebi até hoje, Jô. Não recebi, queria. Nem eu, tô esperando. Queria o kit gay, não recebi. Igual a carta para Hogwarts. Pois é. Nunca veio. O kit gay é o verdadeiro mito, né? Porque ninguém viu, mas essa coisa se espalhou e realmente, até hoje, algumas pessoas acreditam nisso. Eu queria saber primeiro da Georgina, que escreve para crianças, assim, primeiro, como a gente introduz o tema da diversidade, entendendo que a gente vive num país muito tradicional, né? Muito difícil de se colocar alguns temas. E como é que a gente começa isso? Porque virou praticamente um tabu. Toda vez que vai se falar de educação sexual, vira uma enxurrada de críticas antes de começar, de fato. Eu acho, assim, que tem um pouco isso, tem bastante isso que o Dan falou, que a gente precisa se afirmar, né? Então, precisa se afirmar, precisa dizer. Na escola, quando as crianças são muito pequenas, eu acho que o caminho é pela literatura. Não é? É você introduzir os temas pela literatura, pela arte. Não é? Quando eu escrevi O Menino que Brincava de Ser, no ano 2000, que foi publicado pela editora DCL, que é uma editora que apoiou inteiramente o projeto, eu publiquei 2 livros com eles da mesma temática. O livro foi para várias escolas. E, para minha surpresa, as escolas que mais adotaram o livro foram as escolas católicas, que não tiveram problema nenhum com o livro. Agora, eu fui chamada em algumas escolas e uma moça disse para mim, uma mãe, o pastor falou que meu filho não pode ler esse livro, senão ele vai querer fazer igual. Então eu acho que
o professor tem que insistir, não é? O professor tem que fazer isso que você falou, que o Dan falou, ele tem que buscar, ele tem que ler, ele tem que saber como é que ele vai abordar esse tema na sala de aula. Então ele tem que buscar literatura para abordar o tema. Eu não sei se vocês viram recentemente, numa escola em Campinas, um menino, uma criança de 11 anos, sugeriu, que o tema que a professora colocasse fosse um tema LGBT. O menino foi quase escorraçado pelos pais da escola. Meu Deus. Porque todos, uma criança que sugeriu o tema, e ele foi escorraçado pelos pais. Então, o grande problema é que nas escolas particulares, a interferência da família é muito maior do que na escola pública. Então, na escola pública, se o professor encontrar uma brecha, ele tem que aproveitar essa brecha, entendeu? Aproveitar essa brecha para falar disso. Porque a educação sexual, ela não é importante só para discutir o preconceito, mas ela é importante para falar do corpo, para falar da saúde, para falar de doenças, né, sexualmente transmissíveis. Se a gente tivesse educação sexual nas escolas e tivesse educação científica nas escolas, hoje a gente não teria tanto negacionismo e tanta ignorância no país. Não é? Porque hoje as pessoas são premiadas por serem ignorantes, né? O conhecimento não interessa a esse governo, não é? Que dizia, inclusive, que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Não é? Então, isso é muito triste. Agora, eu vejo que as escolas têm que insistir. Tem livros que trabalham com isso, né? Livros, por exemplo, esse meu livro aqui para criança pequena, infelizmente eu tenho que fazer propaganda aqui, porque ele está tratando... Não, felizmente! Que bom que você existe, que bom que você escreve sobre quando eu vou falar do tema, eu não gosto nem de ficar fazendo autorreferência, mas... Esse livro aqui é um livro para criança pequena, é um cordel, é um livro do menino que deseja, que o pai deseja que ele seja um macho, bem machão, e conta para ele as histórias de Lampião. E o menino se apaixona pela vaidade do Lampião, se apaixona pelos perfumes que o Lampião usava, pelo brilho que o Lampião usava, e o menino decide ser bailarino. Então é um cordel. Né? Como o menino que brincava de ser, que na verdade não está dizendo que o menino vai ser gay, não vai ser gay. É um menino que deseja passar embaixo do arco-íris, porque ele ouviu dizer que poderia virar menina. Mas depois ele opta, porque ele é muito pequeno, e ele diz, eu quero continuar sendo menino, mas eu quero ser ator de teatro, porque no teatro eu vou ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Porque um menino de 6 anos também não pode decidir o que ele vai ser ainda, porque isso vai mudar, né? 6, 7, 8 anos, isso muda. Né? A anatomia vai mudar, as características físicas, químicas, biológicas vão mudar. Então eu acho que o professor tem que encontrar uma brecha, mas tem que discutir o tema. Né? Ele tem que procurar uma brecha, tem que introduzir, introduza pela arte. Né? Eu recomendei, são 2 filmes fundamentais para criança. Um é o Tomboy e outro é Minha Vida em Cor-de-Rosa. Para assistir, para as crianças assistirem. Esse filme pode ser passado na escola. Né? Uma orientanda minha, e que hoje é uma amiga minha, ela disse que discutiu isso numa escola em Caxias, a Isadora. E foi muito interessante discutir o Tomboy. É um filme que é muito bom discutir, de uma menina que quer ser menino. Né? Ela vai gerar discussões ali, porque a mãe tem uma atitude meio complicada, mas vai gerar debate, entendeu? Sim, então eu acho que é isso, a gente tem que buscar esses caminhos, tem que buscar essas brechas para levar essa discussão para a sala de aula. Porque como o Dan disse, essa geração que está nascendo agora não vai ter problema nenhum, porque vai olhar e vai falar, 2 homens se beijando, e daí? Não é? Porque está naturalizado. Sim, agora, quando o Dan disse assim, a gente precisa se beijar na rua, dar a mão na rua, meu coração dói, porque eu morro de medo da violência, entendeu? Então eu tenho muito medo que faça isso na rua e seja agredido. Não é? Quando Camila era menor eu falava, meu filho, mas então eu tenho que me esconder, então eu não posso me assumir. Eu dizia, você vai pegar o metrô, você pega trem, e você vai escrever na testa, eu sou gay, para você levar um tiro. Infelizmente, entendeu? A gente que é mãe tem essa preocupação. Né? Sim. Então é difícil como a gente vai lidar com isso. Né? É muito difícil. Muito difícil. Então, É. isso.
Gente, agora eu queria saber tanto do Camilo quanto do Dani. A gente já teve muitos avanços, né? Só o fato da gente estar aqui falando abertamente, toda uma programação nos meios de comunicação voltadas para o orgulho LGBTQIA+, é de fato uma conquista, né? Mas ainda falta muito. E eu queria saber o que para vocês, assim, pessoalmente, incomoda mais nessa luta. O que é que está faltando, assim, seja na questão jurídica até, né, constitucional, seja na questão da educação, seja na questão familiar. O que é que para vocês é um incômodo, é ruim no dia a dia? Bom, eu acho que evidentemente o que mais é grave, assim, e o que acontece diariamente, né, são os casos de violência extrema e a certeza de muita impunidade dentro desses casos. Mas eu acho que o mais complicado e o que a gente continua alimentando, e eu não sei até que ponto a gente continua alimentando quando a gente também está tentando discutir sobre o assunto, que é sobre a parte do capital da coisa, né? do capital do movimento LGBT, né? Porque a gente estava falando sobre o machismo na sociedade, e o machismo ele tem um poder, né, muito grande, que o fato de você ter uma prática, né, de crime de ódio é, na verdade, uma tentativa de você reivindicar o seu machismo, né? Reivindicar o seu poder masculino. Então, você provar para a sociedade que você é capaz de viver nessa sociedade que foi montada, né, antes de você nascer. E por que você reivindica esse machismo, essa masculinidade? Porque a promessa do sucesso, né, a promessa do sucesso dentro de uma sociedade neoliberal, né, eu estava lendo o Christian Dunker, né, que tem um livro agora, Neoliberalismo e o Cansaço, né, é que você precisa ser esse tipo de pessoa dentro da sociedade. Tem uma data limite, né, para você construir esse sucesso. Então, sei lá, se você não tiver sucesso até os seus 25 anos, você fracassou, e ter sucesso é ter uma família, ter dinheiro, ser um homem, provedor, e etc, etc. Tudo que vai contra isso é um fracasso. E aí o fracasso te deixa em pânico, né? Você não é mais o bastante para viver nessa sociedade. Então, me incomoda a forma como o capital ele conduz os nossos corpos nesse sentido, né, que você tem que dar conta disso, e ao mesmo tempo ele consegue roubar, muitas vezes, aquilo que poderia ser a nossa salvação. Então, empresas que se valem do discurso do LGBT, né, do LGBTQIA+, do movimento, para tentar se adequar de uma forma, né, do capital mesmo, para vender, para crescer, e no final das contas a gente fica um pouco sem lado nessa história, né? Porque eu acho que... Se aproveitam e não contribuem, né, com a luta. Exato, exato. Eu acho que tem sido cada vez mais difícil identificar os verdadeiros aliados. Eu digo isso bastante sinceridade, assim, eu acho que é cada vez mais difícil, porque de um lado tem aquelas pessoas que precisam vencer, né, na sociedade tradicional, e o vencer é sempre violento, né? Muitas vezes você precisa matar pessoas para vencer alguma coisa, né? E do outro lado tem aquelas pessoas que você acha que vão te ajudar, e no final das contas elas roubam muita parte do protagonismo, roubam o seu lugar, roubam... enfim, eu não sei o que o Dan pensa. Eu concordo. Na verdade, assim, quando se fala de incômodo, eu tenho muitos. Eu acho que o maior incômodo do momento, eu posso dizer, que é a nossa presidência, que eu quero que mude o quanto antes, porque isso está acabando com um país de fato, inclusive com pautas importantíssimas. Então, assim, se é para falar alguma coisa que me incomoda profundamente no momento... É isso, porque tem total relação também com a nossa luta. Sim. Agora, até porque o cara ganhou falando contra a gente. E se votaram nele é porque essa galera tá do lado dele com relação a isso. Pra você ver quanto que de luta a gente ainda precisa, né?
Agora, eu acho que uma coisa que me incomoda também, e que eu acho que a gente precisa reverter isso, é a nossa união mesmo de LGBTQIA+, que eu acho que a gente ainda não conseguiu essa força que talvez outras militâncias têm, como a militância negra, como a militância feminista. Eu acho que a gente está muito separado ainda, e a gente precisa ter o entendimento de que estamos todos no mesmo barco, todos, todas e todas, né? E a gente precisa de mais união para a gente conseguir vencer mais, conquistar mais. A gente, hoje em dia, tem aplicativos, né? Eu sou de uma época que a gente se relacionava de outras formas, né? Todos nós aqui somos, né? Mas hoje em dia tudo é aplicativo, arroba, e lá vai fumaça. E aí você vê que o machismo que está tão intrínseco na sociedade é reproduzido nesses aplicativos, como, por exemplo, não aceito afeminados. É uma coisa que é básico de aplicativo gay, que você não pode... É aplicativo gay que não aceita afeminados, é isso? Não. As pessoas que estão no aplicativo, têm um perfil, eu sou um gay que prefiro me relacionar com pessoas masculinizadas. E isso é uma coisa muito, muito grande que você já coloca no perfil, porque vocês devem ter Tinder, sei lá, eu nunca tive Tinder, eu já tive esses aí mais pro meu pessoal, mas o Tinder eu tive. Lá tem um perfil, né, que você coloca seus gostos e tal. Mas a gente tem muito isso nos aplicativos gays, que é não aceito afeminados. E muitas vezes não aceito afeminados, não aceito gordos, não aceito mais velhos. É uma coisa do padrão que fica estabelecido ali, que se você não for o cara masculinizado, não tiver uma idade até, sei lá, 30 anos, você não tiver o corpo perfeito, com um gominho na barriga, você não pode se relacionar. Você não tem abertura para isso. E isso é complicadíssimo, porque muitas pessoas acabam se vendo como pessoas que não merecem o amor, porque a sociedade já nos diz isso. Aí as próprias pessoas do meio também nos dizem isso. E a gente segue só não acreditando na gente, não acreditando que é possível a gente ser amado. Isso é muito triste, porque a gente vê isso há muito tempo, que a gente vê muitos gays aí solitários mesmo, que querem construir uma família, gostariam, mas esbarra nisso, porque a tua idade não é a idade que eu quero, o seu corpo não é o corpo que se diz perfeito, você não é o padrão masculino, e isso não é uma questão de gosto, isso está na nossa estrutura social, do machismo, que repudia o feminino, que repudia o corpo comum, que repudia o homem e a mulher negra. É essa sociedade de exclusão que a gente acaba reproduzindo por conta disso. Então, essa falta de união, de percepção disso, me incomoda muito. Eu, principalmente por ser um cara gay afeminado, e que não tem o menor problema com relação a isso, e isso não me deixa, não me faz não ter relações, mas me faz muitas vezes ter dificuldades. E eu vejo isso com muitas outras pessoas, né? O que acontece é que a gente precisa modificar a nossa mentalidade, porque senão eles ganham. E é isso. Tem muita gente contra a gente, e se a gente não tiver a nosso favor, a gente não conquista mais nada. Fica nessa jogo de empurra. Você tocou numa questão muito, muito forte, né? Que é a união do próprio movimento, né? Você não é o primeiro gay que fala isso. E é muito legal você colocar isso aqui nessa live, né? Porque é um chamamento no dia do orgulho LGBTQIA+,
né, para que o movimento se una ainda mais, porque é realmente unindo forças que a gente consegue mais conquistas, né? Quer falar E alguma coisa, Georgina? eu quero falar porque eu acho que isso que o Dan falou atinge a todos os gêneros. E isso só demonstra que a gente está vivendo, infelizmente, uma sociedade do consumo, da valorização extrema, exagerada do corpo. Não é quando você diz, eu não quero o gay afeminado, gordo, não é, velho, é porque a sociedade do consumo, né, essa sociedade que valoriza o corpo, que valoriza a simetria, que tem que ser tudo perfeito, é uma sociedade que você usa e joga fora. Não é? Porque todo mundo envelhece, né? Todo mundo tem marcas no corpo, todo mundo e o corpo perfeito não existe. Então, essa sociedade faz com que você queira aquele outro que você imagina que é a perfeição do padrão estabelecido. É impressionante, quando eu era adolescente, eu fico vendo, não existia essa coisa da valorização do corpo, entendeu? Pra gente, o que eu valorizava era estudar a beça, era andar com pessoas que eram descoladas, que estudavam, que discutiam coisas, inclusive a gente usava umas saias enormes, nem era movimento hippie, porque eu não participei do movimento hippie, mas eu usava umas saias muito compridas, umas blusas muito largas, porque a gente andava livre na rua e a gente gostava disso. Não tinha uma cobrança que você tem que ter o peito bonito, a bunda bonita, a perna bonita. Não tinha essa cobrança, né? E essa cobrança tem com a mulher, é isso que você está falando, com o feminino, né? Essa coisa do feminino tem que ser perfeito. Então, o homem que tem esse feminino, para alguns ele tem que ter esse feminino perfeito, mas não pode ser afeminado. Tem que ter o corpo perfeito, mas ele não pode ser afeminado. Isso é muito complicado, né? Isso também que o Camilo falou, dessa coisa, dessa sociedade neoliberal, desse consumo, né? Desse capitalismo que a gente usa e joga fora, né? O velho, por que o velho é tão discriminado? Porque ele não tem mais força de trabalho, ele não é mais útil, né? Então, é isso, a gente descarta as coisas, é como se fosse um papel, não é como se fosse uma coisa que você usou muito tempo e ficou gasta, né? Então as pessoas não valem pelo que elas são, mas pelo que elas têm e pelo que elas aparentam ter, né? Eu acho que tem isso. Gente, nosso tempo está acabando. Isso é que dá falar com gente muito inteligente, muito cheia de conteúdo. Eu estou apaixonada por vocês. Quero que acabe essa pandemia para a gente se conhecer pessoalmente. Com Quero certeza. seguir mais tudo que vocês fazem, de verdade. Eu vou deixar aqui uma pergunta, que é a última pergunta que eu sempre faço. É uma pergunta que eu repito todos os programas, que é: um sonho como profissional e um sonho como cidadão brasileiro. Uau! Quem começa? Você quer responder primeiro, mãe, que eu dar um tempo para pensar? Não. Eu vou ficar colando de vocês. Se prepara também, Dani. Tá. Eu acho que um sonho como cidadão, né, é que a instituição pública gratuita, né, no Brasil seja principal, valorizada, urgente, cada vez maior, que seja reampliada, porque ela já foi ampliada e foi reduzida, né, que todo cidadão brasileiro possa ter acesso ilimitado à saúde, educação, lazer, e que a gente abrace a instituição pública, né, o público, a coisa pública. E eu acho que um sonho como profissional é poder desenhar para crianças até o último dia da minha vida. Eu acho que é isso. Deixa o seu arroba aqui, Camilo. Você tem um trabalho como designer e como ilustrador muito lindo, que eu pude ver nas redes, é de muita poesia. Muito obrigado, muito obrigado. É @Camilo3Martins, 3 o algarismo. Escreve aqui nos comentários, tá. É legal. É isso aí, gente. Sigam @Camilo3Martins, ilustrador e designer, assim, de muito talento mesmo. Georgina. Bom, um sonho como cidadã,
hoje é ver o Lula presidente da República novamente. Esse é o meu sonho de cidadão hoje. E um sonho profissional é continuar escrevendo e que meus livros atinjam muito mais crianças e jovens e adultos pelo Brasil afora, para contribuir, para acabar com a desigualdade, com o preconceito. E deixa o seu @, Georgina. Georgina é doutora em literatura brasileira, é escritora. Eu acho que o meu é @Martins_Georgina. Que é isso? Escrever aqui também. Eu não lembro seu @, mulher. Ai, gente, e agora? Qualquer coisa procurem lá no da Jo. A Jo depois passa lá no dela. Ah, vai botar agora? Eu acho que aqui. Aqui. Peraí, Georgina. Aqui. Ih, gente, não vai. Mas olha, eu vou postar a nossa live e vou colocar os @ de todos vocês. Tá, legal. Pronto. Quer falar de algum livro em especial que você tá lançando agora, Georgina? Sim, eu vou lançar um livro para adulto, que vai sair pela editora Patuá, que chama Há Muitas Formas de se Fazer Macarrão e Outras Brutalidades. Uau. Ele vai ser lançado agora pela editora Patuá e vai ser lançado em Portugal também. Então, um livro para adultos que vai discutir a questão de uma relação abusiva no casamento. Vou te trazer aqui para a gente falar desse livro depois. Legal, maravilha. Legal. Dani, seu sonho como cidadão brasileiro e como profissional? O nome do livro já instiga, né? A gente querer saber de que se trata. Então, meu sonho profissional, eu acho que ele está atrelado ao sonho de cidadão, porque o meu sonho de cidadão é que a gente tenha um governo que respeite as diferenças, que respeite a saúde pública, que respeite a educação, que respeite os artistas. E respeitando os artistas, aí está o meu sonho de profissional, que é que a gente consiga ter estabilidade, que a gente consiga ter mais editais, que a gente consiga ser valorizado, que a gente consiga receber condizente com o que a gente trabalha, que a gente pare de receber o dinheiro da passagem apenas, que a gente consiga receber um dinheiro que pague contas, porque a gente tem contas a pagar e a gente trabalha pencas. Então, não só o artista, mas o professor também. Eu também, como professor, eu também luto aqui não só pelo professor de artes, pelos professores no geral, mas vou puxar um pouquinho a bola para os de arte, que ganham menos até, para você ver, professor já ganha mal, o de artes ganha pior. Então, que a gente tenha essa mudança, que seja o quanto antes, quem sabe em 2022, e que a gente consiga ter como sobreviver mesmo com a nossa arte. É isso. É isso. Que assim seja. Gente, Assim seja. muito obrigada. Essa prosa, assim, olha, foi muito linda para mim, uma experiência maravilhosa ter as falas de vocês nesse dia tão importante. Então, assim, eu desejo um Brasil que abrace a nossa diversidade. Muito obrigada a vocês. Saúde e sucesso a todos. Um beijo. Beijo imenso, Muito obrigada, gente. Obrigadão. Beijão, Muito obrigada. amei. Muito obrigada. A gente sai ou você tira? Vocês podem sair, porque eu não tiro ninguém. Eu sou agregadora. Vocês saem. Gente, esse foi um Dedo de Prosa no dia do orgulho LGBTQIA+. Que prosa inspiradora! Com o ilustrador e designer Camilo Martins, a escritora Georgina Martins e a contribuição maravilhosa do meu parceiro Dani Vaz, ator e professor. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem sempre esse encontro às segundas-feiras para falar de arte, cultura, entretenimento, literatura, poesia, música, teatro, comportamento e pautas importantes para a gente construir uma sociedade melhor.
Quero deixar aqui meu recadinho também gostoso. Il Boys Hamburgueria, os melhores hambúrgueres artesanais da cidade. Dizer que a próxima segunda-feira a gente tem esse encontro marcado com a escritora e jornalista Liliana Tinoco. Está lançando o livro Amores Internacionais e vai falar muito sobre a questão da imigração. Então eu conto com vocês. Próxima semana, Um Dedo de Prosa, vocês não podem perder. Beijos! Até a próxima!